Da sala de visitas nada se podia ver da estrada, e dependiam de Collins para saber quais as carruagens que surgiam e quantas vezes passava no seu phaeton, coisa que ele jamais deixava de anunciar. E embora isto acontecesse quase todos os dias, muitas vezes parava na reitoria e conversava alguns minutos com Charlotte. Mas quase nunca ela descia. Poucos dias decorriam sem que Collins fosse a Rosings, e frequentemente a sua esposa achava que devia acompanhá-lo, e Elizabeth só compreendeu o sacrifício de tantas horas quando se lembrou que possivelmente existiam outros cargos eclesiásticos que dependiam da família. De vez em quando, Catherine os honrava com uma visita, e nessas ocasiões nada do que se passava na sala escapava à sua atenção. Ela observava as ocupações das moças, olhava para os seus trabalhos e aconselhava que os fizessem de maneira diferente. Achava errada a disposição dos móveis ou descobria uma negligência da criada, e se ficava às vezes para as refeições era só para observar que os assados de Collins eram grandes demais para a família. Elizabeth logo descobriu que a grande senhora, embora não fosse comissionada com o título de juiz de par para o condado, era um magistrado muito ativo para a sua própria paróquia e levava as menores coisas ao conhecimento de Collins. E quando qualquer dos aldeões se mostrava descontente ou caía na miséria, ou quando surgia uma contenda, ela corria para a aldeia a fim de dirimir as questões, silenciar as queixas e harmonizar as disputas e as desgraças com as reprimendas e dinheiro. Os jantares em Rosings foram repetidos 2 vezes por semana, e se não fosse a ausência de William e o fato de só haver uma mesa de jogo, seriam uma repetição exata do primeiro. Os outros compromissos sociais eram mínimos, pois o gênero de vida das famílias de vizinhança estava em geral além dos meios da família Collins. Isto, entretanto, não desagradava a Elizabeth, que, em suma, passava o tempo bastante agradavelmente. Havia horas de conversação interessante com Charlotte, e como fizesse um tempo excepcionalmente belo para aquela época do ano, podia passear frequentemente ao ar livre. O seu passeio favorito, que fazia em geral enquanto os outros visitavam Catherine, era no bosque aberto que limitava aquele lado do parque, onde havia uma bela alameda coberta que ninguém mais parecia apreciar, e onde se sentia protegida da curiosidade de Catherine. Dessa maneira tranquila passaram os primeiros 15 dias da visita. A Páscoa estava se aproximando, e durante a semana que a precedia devia chegar uma pessoa a Rosings, e como a família era tão pequena, esse acréscimo devia ser importante. Pouco depois da sua chegada, Elizabeth ouviu dizer que Darcy estava sendo esperado em Rosings daí a poucas semanas. E embora ela preferisse qualquer outra pessoa do seu conhecimento, a chegada de Darcy viria contribuir para o aparecimento de um rosto comparativamente novo nos jantares em Rosings. Além disso, teria ocasião de observar pela sua atitude para com a prima, a quem ele estava evidentemente destinado por Catherine, até que ponto os desígnios de Byng eram infundados. Catherine falava na sua chegada com a maior satisfação, referia-se a ele nos termos mais elogiosos e quase ficou zangada ao saber que Lucas e Elizabeth já o conheciam. Sua chegada foi logo sabida na reitoria, pois Collins passou a manhã inteira passeando perto dos portões do parque, a fim de ser o primeiro a ver. Ao surgir, a carruagem fez uma reverência e depois correu para casa. Na manhã seguinte, apressou-se a visitar Rosings para apresentar os seus respeitos,
e teve que apresentá-los 2 vezes, pois havia 2 sobrinhos de Catherine. Darcy tinha trazido consigo o coronel Fitzwilliam, o filho mais moço do seu tio, o Lord, com grande surpresa para todos. Quando Collins voltou para casa, vira-os atravessar a estrada. E imediatamente, correndo para o outro quarto, avistou as meninas da honra que avisou as meninas da honra que as esperava, acrescentando: "É a você, Elisa, que agradeço esta amabilidade. Darcy não viria aqui tão cedo por minha causa." Elizabeth ainda não acabara de protestar contra esta homenagem quando a chegada dos 2 cavalheiros foi anunciada pela campainha da porta, e pouco depois eles entraram na sala. O coronel Fitzwilliam, que vinha na frente, parecia ter aproximadamente 30 anos de idade. Não era bem apessoado, mas tinha as atitudes e os modos de um verdadeiro gentleman. Darcy não tinha mudado. Apresentou seus cumprimentos a Collins com a reserva habitual, e quaisquer que fossem os seus sentimentos para com a amiga da dona da casa, ele a cumprimentou discretamente. Elizabeth fez uma curta reverência, sem dizer uma só palavra. O coronel Fitzwilliam começou a palestrar imediatamente, com a simplicidade de um homem bem educado. Ponto. A sua conversa era muito agradável, mas seu primo, depois de dirigir uma ligeira observação sobre a casa e o jardim, permaneceu durante algum tempo em silêncio. E afinal ele julgou que devia indagar da saúde dos parentes de Elizabeth. Ela lhe respondeu com a simplicidade de sempre e, depois de uma curta pausa, acrescentou: "Minha irmã mais velha tem estado em Londres nestes últimos 3 meses. Nunca lhe aconteceu encontrá-la?" Sabia perfeitamente que nunca a tinha encontrado, mas queria ver se ele deixaria transparecer que estava informado do que se tinha passado entre os Byng e Jane. Pareceu-lhe que Darcy se mostrava um pouco confuso ao responder que nunca tivera a boa sorte de encontrar Bennet. O assunto não foi mais mencionado. Jane, né? Jane. Miss Bennet. Ai, como eu odeio esse livro. O assunto não foi mais mencionado e pouco depois os 2 cavalheiros partiram. As maneiras do coronel Fitzwilliam foram muito apreciadas na reitoria. Todas as senhoras acharam que ele contribuiria consideravelmente para alegrar os jantares em Rosings. Passaram-se alguns dias, no entanto, antes que recebessem novo convite, pois, havendo visitas em casa, eles não eram mais necessários, e foi só no domingo de Páscoa, quase uma semana depois da chegada dos cavalheiros, que o tal convite foi feito. Ao saírem da igreja, ponto e vírgula. Assim mesmo, foram apenas convidados para ir a Rosings depois do jantar. Durante a última semana não tinham tido quase ocasião de ver Catherine ou a sua filha. O coronel Fitzwilliam tinha estado de visita à reitoria mais de uma vez neste intervalo, mas Darcy fora visto apenas na igreja. O convite naturalmente foi aceito, e à hora designada eles se reuniram ao grupo que já se encontrava na sala de Catherine. Esta os recebeu amavelmente, mas era evidente que a companhia daquela gente não era nem de longe tão aceitável agora como nos dias em que não havia mais ninguém lá. Catherine era toda a atenção com os seus sobrinhos e falava com eles, especialmente com Darcy, muito mais do que com qualquer outra pessoa na sala. O coronel Fitzwilliam pareceu realmente contente de vê-los. Em Rosings, tudo o que aparecesse de fora para ele era um alívio bem-vindo, e a bela amiga de Collins o interessava muito. Sentou-se ao lado dela e falou muito agradavelmente acerca do Kent, do Hertfordshire, de viagens, livros e músicas. Elizabeth sentiu que jamais se divertira tanto naquela sala.
A conversa era tão animada que atraiu a atenção de Catherine, bem como a de Darcy. Os olhos deste último se voltaram repentinamente para eles com uma expressão de curiosidade, e dentro em pouco tornou-se evidente que Catherine compartilhava dos sentimentos do seu sobrinho, pois exclamou sem nenhuma reserva: Que é que você está dizendo, Fitzwilliam? De que é que vocês conversavam? Que é que vocês estavam contando para Bennet? Queria saber o que é. Estávamos falando de música, disse ele, impossibilitado de esquivar uma resposta. De música. Então fale em voz alta. É de todos os assuntos o meu favorito. Se estão falando de música, quero tomar parte na conversa. Creio que existem poucas pessoas na Inglaterra que apreciam mais a música do que eu, ou que tenham um gosto mais fino. Se eu jamais tivesse aprendido música, seria